Imagine um país inteiro desaparecer em plena virada do século, um país de verdade, com hino, bandeira, seleção de futebol, que já sediou Olimpíadas, que tinha praias no Mar Adriático, montanhas nevadas, cidades históricas, uma indústria poderosa e um exército de respeito. Na época, a população dele era maior que a da Argentina de hoje, e então, do nada, sumiu, como se tivesse sido apagado do mapa. Parece história de filme, eu sei. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a Iugoslávia, um país europeu que existiu por 85 anos e simplesmente deixou de existir. Mas afinal, como é que um país some assim? E o que aconteceu com as pessoas que nasceram nele? Hoje o belo mundo te leva até a extinta Iugoslávia e revela a tragédia por trás da sua existência e da sua extinção. Número 1. Antes da Iugoslávia. Muito antes da Iugoslávia aparecer no mapa, aquela região já era um caldeirão fervendo. Um pedaço da Europa onde ninguém se entendia direito e todo mundo queria mandar. Ali, entre os Alpes e o Mar Adriático, entre a Itália e a Grécia, fica uma área conhecida como Balcãs. E quando você ouve esse nome, já pode pensar em confusão, porque por séculos, os Balcãs foram um verdadeiro barril de pólvora. É que ali sempre conviveram povos muito diferentes. Gente que falava línguas distintas, seguia religiões opostas, tinha costumes que não batiam. Croatas católicos, sérvios ortodoxos, bósnios muçulmanos, albaneses, eslovenos, montenegrinos, macedônios, tudo misturado. E quase nunca em paz. E cada um desses grupos ocupava um cantinho específico, com identidade própria. A Eslavônia, por exemplo, ficava onde hoje é o leste da Croácia. A Dalmácia, que parece nome de cachorro, mas não tem nada a ver, corresponde à costa croata banhada pelo Adriático. Já a Bósnia e Herzegovina, que hoje é um país independente, já era uma entidade separada lá atrás, misturando cristãos e muçulmanos no mesmo território. Quem dominava tudo isso? Do lado oeste, o Império Austro-Húngaro, uma monarquia europeia cheia de pompa, controlava os católicos eslavos e os territórios mais próximos da Áustria. Do lado leste e sul estava o Império Otomano, vindo da atual Turquia. Eles eram muçulmanos, falavam turco e tinham conquistado parte dos Balcãs ainda no século XV, quando avançaram pelo continente em busca de expansão territorial e religiosa. O resultado era uma panela de pressão. 2 impérios, várias etnias, idiomas diferentes, religiões que não se bicavam e um povoado dividido entre o Oriente e o Ocidente. Não precisa pensar muito para saber que juntar tudo isso num país só ia dar ruim. E deu mesmo. Número 2. O nascimento da ideia. No meio de tanta divisão, surgiu uma ideia ousada. E se todos esses povos eslavos do sul se unissem num país só? Foi assim que nasceu o conceito de Iugoslávia. A palavra vem do eslavônico. Jug significa sul e Slaveni quer dizer eslavos. Literalmente, terra dos eslavos do sul. A proposta era criar uma federação unindo croatas, sérvios, eslovenos, bósnios, montenegrinos e macedônios. Povos que, apesar das diferenças religiosas, falavam línguas parecidas e dividiam uma história comum, cheia de ocupações, lutas de resistência e tentativas frustradas de independência. Mas foi só com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, que o projeto ganhou forma. O Império Austro-Húngaro tinha sido derrotado. O Império Otomano também estava em colapso. E no meio daquele vácuo de poder, os eslavos viram uma chance de se unir. Nascia então o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Um nome meio engessado, é verdade, mas que já apontava para onde a coisa ia. O motor principal dessa união era a Sérvia, que já era um reino independente e tinha saído fortalecida da guerra. Eles ofereceram a monarquia, o exército e a capital, Belgrado. Mas nem todo mundo ficou feliz com essa liderança sérvia. Croatas e eslovenos, por exemplo, vinham de regiões mais desenvolvidas, mais próximas da Europa Ocidental. Tinham passado séculos sob domínio austríaco. Já os sérvios
vinham de uma tradição mais oriental, mais próxima da Rússia, com influência ortodoxa e um histórico militar forte. Essa diferença de origem já acendia um alerta. Talvez essa união fosse mais forçada do que parecia. Mas, por enquanto, o projeto seguia firme. E, em 1929, o nome finalmente mudaria oficialmente para a Iugoslávia. Uma nova nação surgia no coração dos Balcãs. Mas será que ela realmente conseguia funcionar como uma coisa só? Número 3. Crise, ditadura e o baque da Segunda Guerra. No papel, a Iugoslávia era um país só. Mas na prática, a coisa nunca foi simples. Logo nos primeiros anos começaram as tensões internas. Os croatas se sentiam sufocados pelo domínio sérvio. Os eslovenos queriam mais autonomia. Até os montenegrinos, que tinham uma origem parecida com a dos sérvios, começaram a demonstrar insatisfação. A estrutura do novo país era frágil. A Constituição mal dava conta de equilibrar os interesses, e o sistema parlamentar vivia em crise. Resultado: o rei Alexandre I, da dinastia Karađorđević, decidiu botar ordem na casa à força. Em 1929, ele deu um golpe de Estado e instalou uma ditadura real. Fechou o parlamento, proibiu partidos políticos regionais e até reorganizou o mapa do país para apagar as divisões étnicas. Tudo para tentar criar uma identidade iugoslava unificada. Só que isso só piorou as coisas. A repressão cresceu, a oposição croata se radicalizou e o rei virou alvo. Em 1934, Alexandre foi assassinado durante uma visita à França por um militante ligado aos separatistas croatas. A morte do rei foi um choque. O país mergulhou ainda mais na instabilidade. E como se não bastasse, veio o golpe final, a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a Iugoslávia tentou se manter neutra, mas os nazistas não deixaram. Hitler invadiu o país com força total, junto com aliados como a Itália e a Hungria. Em questão de dias, a Iugoslávia foi completamente desmantelada. Cada região caiu nas mãos de um ocupante. A Croácia virou um estado fantoche, aliado da Alemanha. A Sérvia ficou sob controle direto dos nazistas. A Bósnia foi dilacerada por milícias locais, e os grupos armados começaram a surgir em todos os lados. O país virava campo de batalha, mas no meio desse caos, uma nova figura começava a se destacar. Alguém que mudaria completamente os rumos da história iugoslava, e que viraria quase um mito por lá. Número 4. Tito, a resistência e o renascimento da Iugoslávia. No meio da destruição, surgiu um nome que viraria sinônimo da própria Iugoslávia: Josip Broz Tito. Filho de pai croata e mãe eslovena, Tito era um comunista de carreira. Já tinha passado por prisão, exílio e treinamento militar na União Soviética. Mas foi durante a ocupação nazista que ele se tornou o principal líder da resistência. Enquanto vários grupos armados se enfrentavam no caos da guerra, os partisanos de Tito conseguiram algo raro: unir diferentes etnias numa luta comum contra o inimigo externo. Sérvios, croatas, bósnios, montenegrinos, macedônios. Todos sob a mesma bandeira vermelha, com uma estrela de 5 pontas. E o detalhe mais curioso: sem depender diretamente da União Soviética. Enquanto outros países do leste europeu foram libertados pelo Exército Vermelho, a Iugoslávia se libertou praticamente sozinha. Com o fim da guerra, Tito virou herói nacional e fundou a República Federativa Popular da Iugoslávia, que mais tarde seria rebatizada como República Socialista Federativa da Iugoslávia. Era o renascimento do país, agora como um Estado comunista, mas com uma característica única: independente de Moscou. A Iugoslávia de Tito virou uma exceção no mundo bipolar da Guerra Fria. Não fazia parte do bloco soviético, nem se alinhava com os Estados Unidos. Em vez disso, liderava o chamado Movimento dos Países Não Alinhados, um grupo de nações que tentava fugir da influência das superpotências. Internamente, a nova Iugoslávia era uma federação com 6 repúblicas e 2 regiões autônomas.
cada povo com certo grau de autonomia, mas todos sob o controle central de Belgrado, a capital. O regime era duro, sem oposição política, mas comparado aos outros países comunistas da época, a Iugoslávia parecia até liberal. Tinha fronteiras mais abertas, economia parcialmente mista e até uma cena cultural vibrante. E enquanto Tito estava vivo, o sistema funcionava. Mas essa estabilidade tinha nome, sobrenome e prazo de validade. Número 5. O fim de Tito e o começo das rachaduras. Josip Broz. Tito morreu em 1980. Aos 87 anos de idade, depois de mais de 3 décadas no poder, ele partiu deixando um vácuo difícil de preencher. Durante anos, o carisma de Tito segurou um país que, no fundo, vivia sobre um equilíbrio delicado. Com ele no comando, as tensões entre as repúblicas eram abafadas. Mas com sua morte, o pacto começou a ruir, e a primeira rachadura veio na economia. Nos anos 80, a Iugoslávia enfrentou uma das piores crises de sua história. Dívidas externas, inflação galopante, desemprego nas alturas. O padrão de vida caiu drasticamente, e junto com ele, a paciência da população. A escassez de bens básicos se espalhou. Faltava comida nos mercados, combustível nos postos, esperança nas ruas. A insatisfação crescia, e com ela, o ressentimento entre as diferentes regiões. Cada república passou a olhar para si mesma. E começou a surgir uma pergunta perigosa. Será que a Iugoslávia ainda fazia sentido? Os sérvios, maioria populacional e com influência no exército, queriam manter o controle central. Mas os eslovenos e croatas, mais desenvolvidos economicamente, se sentiam penalizados. Achavam que carregavam nas costas o peso das regiões mais pobres, como Kosovo e a Bósnia. Era como se cada república olhasse para o vizinho e visse um problema, não um parceiro. Além disso, um antigo fantasma voltava a dar as caras: o nacionalismo. No lugar do orgulho iugoslavo, surgiam símbolos locais, bandeiras regionais, hinos separatistas, discursos inflamados. A unidade parecia cada vez mais artificial. E quando políticos oportunistas começaram a usar essas tensões como combustível eleitoral, o barril de pólvora estava armado. Faltava só uma faísca. Número 6. Quando tudo começou a desmoronar. A faísca veio em 1991. E o estopim foi a Eslovênia. Na época, a Iugoslávia ainda existia no papel, mas na prática, cada república já andava por conta própria. E foi justamente a Eslovênia, a menor de todas, quem teve coragem de dar o primeiro passo. Em 25 de junho de 1991, os eslovenos declararam independência. Foi uma decisão ousada. E, claro, teve resposta imediata. O exército iugoslavo, dominado por generais sérvios, invadiu a região, mas encontrou resistência armada. E o que parecia ser o início de uma guerra longa, durou apenas 10 dias. A Eslovênia era geograficamente isolada, homogênea e tinha pouca população sérvia. Ou seja, era fácil de largar mão. E foi o que Belgrado fez. Aceitou a independência sem muito esforço. Mas esse recuo não era sinal de paz. Era o prenúncio de algo muito pior. Porque logo depois, foi a vez da Croácia. E aí, a história foi diferente. A Croácia tinha uma minoria sérvia considerável. Regiões inteiras onde os sérvios viviam há séculos. Quando o governo croata também declarou independência, os sérvios reagiram com força. Disseram que não aceitariam viver sob comando croata e criaram milícias armadas para resistir. O exército iugoslavo, novamente, entrou em ação. Mas agora não era mais para defender uma federação. Era para proteger os interesses sérvios. E aí, o que já era frágil se partiu de vez. Cidades croatas foram bombardeadas. Vilas inteiras foram esvaziadas. O mundo começava a assistir ao início de uma série de guerras brutais, onde a antiga União dava lugar a ódio, limpeza étnica e destruição. E o mais chocante, era só o começo.
Número 7. Bósnia. O inferno em plena Europa. Se a guerra na Croácia já parecia brutal, o que aconteceu na Bósnia superou qualquer previsão. A Bósnia e Herzegovina também declarou independência em 1992. Mas o cenário lá era ainda mais explosivo. Bósnios muçulmanos, sérvios e croatas viviam lado a lado. E cada grupo tinha seus próprios aliados, suas mágoas históricas. E agora, suas milícias armadas. O país virou um tabuleiro de guerra, um campo minado onde vizinhos se tornaram inimigos da noite para o dia. Sarajevo, a capital, foi cercada por forças sérvias. Durante mais de 3 anos, a cidade viveu o maior cerco da história moderna. Um bombardeio constante, diário, implacável. Não havia água nem eletricidade. As pessoas cruzavam ruas correndo sob mira de franco-atiradores, só para buscar pão ou lenha. E cada vez que uma bomba explodia e matava civis, os estilhaços abriam buracos no chão. As marcas eram cobertas com resina vermelha, formando o que ficou conhecido como as Rosas de Sarajevo. Manchas no asfalto que lembram até hoje o sangue derramado nas calçadas da cidade. Outro símbolo é o túnel de Sarajevo. Escavado à mão por moradores, embaixo da pista do aeroporto, ele foi a única rota de acesso à cidade durante o cerco. Por ali passaram alimentos, munição, medicamentos e pessoas tentando escapar. Hoje o túnel virou museu e ainda pode ser visitado. Mas Sarajevo era só um dos muitos horrores. Em Srebrenica, em 1995, mais de 8.000 homens e meninos muçulmanos foram mortos em poucos dias por tropas sérvias. Foi o pior massacre em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. E ainda hoje é lembrado como um símbolo da falência total da paz na região. Enquanto isso, o Ocidente assistia hesitante, dividido, inerte. A ONU chegou a intervir, mas com pouca força real. E só anos depois, a OTAN lançaria ataques aéreos para tentar conter os avanços sérvios. A essa altura, a ideia de Iugoslávia já não existia mais. Só restavam ruínas, feridas abertas e milhões de refugiados tentando sobreviver no meio do caos. Número 8. Quando a guerra acaba, mas ninguém vence. No fim de 1995, depois de mais de 3 anos de horror, os líderes da Bósnia, da Croácia e da Sérvia se encontraram nos Estados Unidos para assinar os Acordos de Dayton. Era o início de um cessar-fogo, o esboço de uma paz possível, mas que também oficializava a fragmentação da Iugoslávia que se desdobrou em 7 países independentes: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte e Kosovo. Cada um seguiu um rumo. A Bósnia e Herzegovina foi reconhecida como um país independente, mas ainda enfrenta divisões internas profundas. O país é oficialmente um só, mas continua dividido entre muçulmanos, croatas e sérvios, e qualquer decisão nacional precisa de consenso triplo, um sistema pesado, travado, que impede avanços mais ousados. Enquanto isso, a Croácia consolidou sua independência e hoje virou queridinha dos turistas, com suas praias no Adriático, ilhas paradisíacas e cidades medievais como Dubrovnik e Split. Recebe milhões de visitantes por ano e hoje é um dos destinos mais badalados da Europa. A Eslovênia foi quem se deu melhor. Entrou na União Europeia, adotou o euro, tem turismo forte, cidades bem cuidadas, baixa criminalidade. Quem visita Ljubljana ou os lagos de Bled e Bohinj mal imagina que essa região já fez parte de um país em guerra. A Macedônia do Norte tenta se firmar como nação, mas vive às sombras de disputas com vizinhos e mudanças de nome. E o Kosovo? Bem, o Kosovo é um capítulo à parte. Essa pequena região declarou independência, criou sua bandeira, tem hino, participa de competições esportivas, mas ainda vive num limbo diplomático. A Sérvia não reconhece a separação, e potências como Rússia e China também se recusam a reconhecer o novo país. Com isso,
O Kosovo, até hoje, não tem assento oficial na ONU. Enquanto isso, sobravam apenas 2 países tentando manter viva uma espécie de mini-Iugoslávia, Sérvia e Montenegro. Durante um tempo, eles ainda usaram o nome Iugoslávia, como se o país original ainda existisse. Depois, mudaram oficialmente para Sérvia e Montenegro. Essa união sobreviveu por mais uma década, até que, em 2006, também chegou ao fim, e hoje o que existe é Sérvia de um lado e Montenegro do outro, cada país com sua liderança, bandeira e representantes. E tudo isso acontecia sob o comando cada vez mais autoritário de Slobodan Milošević. Ele tentou manter a influência sérvia na região, mas acumulou acusações graves. Foi indiciado por crimes de guerra, preso e levado para julgamento em Haia. Morreu antes de ser condenado. Outros líderes também foram julgados e condenados. Mas, para a população civil, nada disso foi suficiente. Nenhuma corte do mundo poderia reparar tantas perdas. A antiga Iugoslávia, que já foi vista como um exemplo de convivência entre diferentes povos, línguas e religiões, virou apenas uma lembrança amarga. Um território despedaçado, com fronteiras novas, governos diferentes e feridas abertas, que em muitos lugares ainda não cicatrizaram. Hoje, quem nasceu naquele país que já não existe mais tem no passaporte um nome diferente, mas carrega na memória uma história que o mundo preferiu esquecer. E você, já conhecia essa história? Já tinha parado para pensar em como é nascer em um país que simplesmente deixou de existir? Conta pra gente nos comentários. E se quiser continuar explorando as marcas invisíveis deixadas por grandes tragédias, dá uma olhada no vídeo sobre Norilsk, a cidade envenenada pela própria riqueza. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.